pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo dos 5 minutos de processo. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito da ação mandamental, ou seja, a gente está dando continuidade, dando sequência na ideia da classificação das ações. Por que isso é tão importante da gente compreender? Bom, como o professor Sérgio Porto já estava expondo, nós temos aqui uma relevância muito grande de que o autor ele postule a aplicação da técnica correta para a tutela do seu direito. O que isso representa? Representa que tem que haver um conhecimento da técnica que seja adequada para que aquele autor, para que aquela autora tenha acesso, né, à tutela do direito pretendido. Então, basicamente, se falou nessa classificação das ações em declaratórias, constitutivas, mandamentais, condenatórias e executivas lato sensu. A nossa preocupação aqui nesse momento é falar a respeito dessa tutela, dessa ação de caráter mandamental. O que significa isso? Bom, a ação mandamental ela vai se revestir ou de uma obrigação de fazer ou de um não fazer. Vai haver uma ordem judicial, uma decisão judicial que determina a realização de um fazer ou de um não fazer. Nós temos, na realidade, diversas ações que contemplam essa possibilidade, né? Nós temos aí o mandado de segurança, que é um belíssimo exemplo, né, de ação mandamental, como o próprio nome já refere, mas também nós temos ações mandamentais dentro do procedimento comum, ou seja, nós podemos ter dentro do procedimento comum estabelecido ali no CPC, nos artigos 318 e seguintes, a propositura de uma ação cujo pedido se consolide em um caráter mandamental. Outro exemplo que a gente encontra a ideia dessa feição mandamental é dentro das tutelas de urgência, né? Obviamente eu não vou adentrar aqui e aprofundar o tema da tutela de urgência, que será uma parte específica que será abordada, mas vejam aqui o grande número de exemplos que nós temos de caráter mandamental dentro das tutelas de urgência. Por exemplo, uma ação que fale a respeito de fornecimento de medicamentos pelo Estado, né? Então, vai lá o cidadão, ingressa com uma ação judicial e ele requer que o Estado seja obrigado, vejam, é mais do que simplesmente declarar que ele tem direito àquele remédio, não é uma mera constituição de uma nova situação e é mais que uma condenação, é uma obrigação do Estado fornecer, entregar aquele remédio àquela pessoa. Isso, obviamente, vai ser o pedido também definitivo da demanda, mas é muito comum, muito frequente que se encontre esse tipo de pedido em sede de antecipação de tutela. E aí nós temos ainda outras diversas ações na área da saúde, como por exemplo a questão da negativa de cobertura, né, para os planos de saúde. Nós temos ainda uma ação muito frequente, muito comum de caráter mandamental, que ocorre quando alguém tem o seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito. O que o juiz determina nesses casos em sede, né, de tutela de urgência? Que imediatamente o nome daquela pessoa seja removido dos órgãos de proteção ao crédito, ou ainda, né, de que se porventura a pessoa verifica que existe, né, uma pretensa dívida que está sendo cobrada, essa pessoa pode pedir uma ação, como já mencionado antes, de natureza híbrida, pode pedir a declaração da inexistência de dívida, cumulada com um pedido de caráter mandamental de que ela não seja inscrita em órgãos de proteção ao crédito. Então, também entra aqui a própria ideia da tutela inibitória, que no CPC 15 não está dentro dos capítulos da tutela de urgência ali, cautelar ou antecipada, mas está lá no artigo 497 do CPC, lá no seu parágrafo único, referindo justamente a possibilidade de uma tutela de prevenção do ilícito, que não depende do exame de culpa, né? O próprio parágrafo único refere isso, não depende de exame de dano, mas sim de prevenção de que essa tutela venha a inibir o ilícito através de uma ordem judicial, né? De um comando judicial de feição mandamental. Então vejam aí o grande número de situações que se enquadram hoje dentro da tutela mandamental e cabe ao jurisdicionado escolher
qual vai ser o procedimento mais adequado para buscar a tutela do seu direito. Tá bem, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.